Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui, reunido como igreja, para crescermos na graça e no entendimento de Deus. Bem-vindos sejam todos a mais essa reunião da Igreja de Cristo. Passando por aqui mais uma vez nesse canal, Haroldo Lira CE, através do YouTube, para deixar mais uma mensagem aqui com entendimento com a mente de Cristo e denunciando esses sistemas religiosos de uma maneira geral, denunciando as suas práticas nessas chamadas igrejas, de que igreja não tem nada e que são empresa com o intuito só de enganar os filhos de Deus e chamar Deus de mentiroso, dizendo que Deus não fez nada e que eles vão fazer através do engano deles, através dessa macumba que eles chamam de sistema religioso. Então, abençoado, eu vou falar para vocês aqui, vou iniciar aqui pregando, lendo o livro de Efésios, uma das cartas de Paulo, pregado aos Éfesos, Paulo falando aos gentios da geração dele, de Paulo, e que Paulo aqui está se dirigindo aos eleitos de Deus daquela geração, as pessoas do qual na geração de Paulo existia. Entende, abençoado? Então, eu vou ler aqui só uns 10 minutos. Olha, Efésios 1:3, Paulo falando com eles lá, com os Éfesos, e dizendo para eles que eles já estavam abençoados, que em Cristo eles já estavam abençoados, e não no antigo pacto, que tudo era sombra. Então, Paulo aqui, ele diz assim aos Éfesos, olha, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, Paulo está revelando para eles lá, né, que na graça de Deus, que segundo a graça de Deus, revelado o mistério que estava oculto de todas as gerações, eles já estavam abençoados com todas as sortes de bênção nas regiões espirituais em Cristo Jesus. E que não era mais para viver por obras, e sim por fé nisso que Paulo está revelando a eles. E nós somos depois do ano 70. Nós já nascemos abençoados. Nós já nascemos com tudo abençoado. Entende? Então no 2 Paulo revela para eles, olha, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, Paulo está dizendo aqui, né, que não é para eles, não é para seguir religião e querer aceitar Jesus. Por quê? Porque Paulo está revelando a eles lá, aos Éfesos, né, e eu estou revelando a vocês evangélicos, vocês religiosos, que Deus, ele é Pai dos Espíritos. E que por ele ser Pai dos Espíritos, ele já nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo. Escolheu quem? Escolheu quem? Paulo está se referindo aqui àqueles que estavam lá e que já estavam numa manifestação
de carne e sangue, como teve Jesus de Nazaré. E nós quando nascemos, nós já nascemos com Ele, nós já nascemos com Cristo. Nós já nascemos como filho. Nós já nascemos um espírito revestido de carne. Por quê? Porque nós somos depois do ano 70. Nós somos depois da escatologia consumada. Entendeu, abençoado? E aqui no 5, ele diz, nos predestinou para Ele. Então, abençoado, o teu pastor, ele não pode pregar isso, porque ele só prega engano, ele só prega mentira. Ele quer que você vá para a arapuca dele buscar a bênção que tu já tem. Ele quer que tu vá para a arapuca dele aceitar Jesus, do qual tu já nasceu com Jesus, abençoado. Tu já nasceu como um eleito de Deus, tu já nasceu como um espírito revestido de carne. Ou seja, você sempre foi de Cristo. Você sempre será de Cristo. Você é quem? O Espírito. O Espírito, abençoado. Todos os filhos de Deus estão aqui nessa terra numa manifestação comum de carne e sangue. E isso vai acontecer para sempre, abençoado. Para sempre. Geração vai, geração vem. Porém, a terra permanece para sempre. Que o teu pastor diz que Jesus vem buscar a igreja. E que vai ser todo mundo levado para o céu do jeito que tu tá. Com essa camisa vermelha e tudo. Isso é loucura, abençoado. Isso é mentira, isso é engano. Deus, ele arrebata os seus filhos todo dia. Todas as pessoas que morrem na face da terra hoje, não somente hoje, mas desde o ano 70, né? Desde que a morte foi vencida, todos os filhos de Deus, os eleitos de Deus, que estão na terra numa participação comum de carne e sangue, ele é arrebatado todo dia, abençoado. Cada pessoa que morre aqui na terra e que é um eleito de Deus é puxado com força, é arrebatado para Deus novamente, da onde já veio, que é o Espírito. E a carne de nada se aproveita. A carne do Haroldo Lira, vai para o Sheol, para o inferno, para o cemitério, para o mundo dos mortos. E lá vai se acabar, abençoado. Vai se acabar. Então, aqui no 5 ele diz, olha, nos predestinou para Ele. Deus é tão maravilhoso, abençoado, que antes de nós ser, né, nós já estava predestinado. Antes do Haroldo Lira existir, já estava predestinado para Deus. Por quê? Porque Deus pode todas as coisas, abençoado. E eu creio nisso. Eu creio nisso porque está escrito, olha, Efésios 1:5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filho. Paulo não está falando comigo aqui nem contigo, porque nós não fomos incluídos nisso aqui. Por quê? Porque nós já nascemos como filho. Entende? Nós não fomos predestinados para filho. Nós já nascemos como filho. Por quê? Porque quando nós nascemos, já tinha passado a predestinação. E nós já nascemos como filho, abençoado. E quem foi que foi predestinado para a adoção de filho? Aquele povo, não somente os judeus, mas também os gentios, que viveram na geração de Paulo, abençoado, antes do ano 70. Então, eles não tinham alcançado ainda a predestinação. E nós já nascemos, nós já nascemos como de Cristo, como filho. Eles lá foram predestinados, porque eles passaram
Eles passaram pela primeira aliança. Eles passaram pela lei de Moisés, os judeus. E aqueles que viviam, os gentios, que viviam alheio às alianças, que vivia separado de Deus e sem esperança no mundo, eles foram predestinados para filho abençoado. Eles e nós já nascemos como filho. Entendeu, abençoado, como é que é o entendimento? Abençoado, deixa eu te explicar uma coisa. Os gentios, né? Os gentios que Paulo fala aqui em Efésios 2, que eu vou ler para vocês, né? Que ele diz, olha, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentio, na carne. Hoje, né? Para 2000 anos atrás, quase, não existe mais gentio, abençoado. Nós não somos mais gentio em se tratando de Deus. E Paulo está falando, portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentio. Paulo está falando, vós gentio, quem? Eles lá, abençoado. Eles lá, os éfesos da geração de Paulo. Eles, como eles ainda estavam aguardando a volta do Filho do Homem, né? Então, eles gentil, eles foram incluídos com a consumação da primeira aliança. Deus fez um único povo, a Israel celestial. Então, a partir do ano 70, não existe mais gentil, não existe mais judeu, não existe mais hebreu, não existe mais macho, não existe mais fêmea. É a Israel celestial. Entende? São os espíritos. Então, olha, nos predestinou para ele. Quando Paulo diz aqui, nos predestinou para ele, né? É porque Paulo, ele está se incluindo. Então, Paulo diz, nos predestinou para ele. Para quando? Para o ano 70. E nós? Nós não existia, abençoado. Mais uma vez, abençoado, o Brasil foi descoberto em 1500, abençoado. E a escatologia consumada, toda a Bíblia, se cumpriu no ano 70, abençoado. Com a volta do Filho do Homem como juiz para Israel e para a consumação de Daniel 9:24 e Mateus 24:34, que tudo não passaria do ano 70. Então, como é que isso daqui eu posso dizer que foi para mim, se eu não existia, abençoado? Se faltava 1470 anos para o Brasil existir. Acorda, doutor Cícero! Acorda! Então, o que foi que aconteceu conosco? Quando nós nascemos, na nossa geração de hoje. Né, abençoado? Na nossa geração de hoje. Nós já nascemos com tudo, abençoado. Nós já nascemos com tudo. Nós não fomos mais predestinados. Nós já nascemos como filho. Nós já nascemos abençoado. Nós já nascemos com Cristo. Nós já nascemos com Ele, abençoado. Nós já nascemos como o templo e morada dele, do Espírito Santo. Que o teu cão manda tu esperar Jesus, esse enganador desgraçado. Nos predestinou para ele, Paulo falando com eles lá e se incluindo, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o ressuscitado. Olha, segundo o beneplácito de sua vontade. Tu sabe o que é isso? Isso aqui, né? Deus, ele não tinha ninguém superior a ele para ele se reunir. Então, ele se reuniu com ele mesmo. Entendeu? E resolveu. Eu vou predestinar esse, eu vou predestinar aquele e aquele outro. E todos os que vierem do ano 70 para cá e que foram escolhidos por mim,
desde antes da fundação do mundo, já nascerão como filho. Como filho, abençoado. Efésios 2:6, para louvor da glória de sua graça. Nós somos, abençoado, nós somos o louvor da glória de Deus, é o que está dizendo aqui, e eu vivo por isso. Para louvor da glória de sua graça, olha, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. 7, no qual temos a redenção. No qual temos a redenção, né? Explicando, levando ao teu entendimento, para que a leitura da Bíblia chegue na tua mente de uma maneira correta, abençoado. Quando Paulo diz aqui, ó, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, né? Paulo não está falando comigo e Paulo não está falando contigo, abençoado. E Paulo está falando com quem, Lira? Está falando com aqueles que viveram, que passaram por aquele tempo em que Paulo estava vivo e que Paulo estava vivendo. Por quê? Porque eles foi que passaram pela época, pelo tempo em que ainda existia o pecado no mundo. O que era o pecado do mundo? A transgressão da lei. A transgressão da lei e a desobediência de Adão, do qual Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo com ele. Como nós não passamos por essa geração do ano 70, então, abençoado, isso aqui não pode ser para nós, abençoado. Paulo está falando com eles lá, não está falando comigo nem contigo. E nós, quando nós nascemos, já nascemos sem pecado. Nós já nascemos sem transgressão. Nós não conhecemos pecado, abençoado. O pecado para Deus era a transgressão da lei e a desobediência de Adão. Quando nós nascemos, não existia mais nenhuma coisa e nem outra. Por quê? Porque Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Se não tem mais lei, não tem mais transgressão. E a desobediência de Adão? A saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com ele. Quando nós nascemos, nós já nascemos no concílio. Nós já nascemos reconciliados com Deus, abençoado. Entendeu, abençoado? Olha, no qual temos a redenção. Temos quem, Paulo? Ele lá só. Nós já nascemos já remido, abençoado. Que o teu pastor diz que tu é um pecador, que tu é um desgraçado, que tu é um verme de Jacó e que tu é um ladrão, porque não dá dinheiro, que esse ladrão te rouba e diz que é para Deus. Entendeu, abençoado? Abençoado, sinceramente, vocês estão fazendo papel de palhaço. Vocês evangélicos, vocês estão fazendo papel de babaca. Sabe por quê, abençoado? Como é, abençoado, que tu não consegue entender que Deus não precisa de dinheiro, abençoado? E tu morre de medo das ameaças desse teu lobo voraz, dizendo que o devorador vai na tua casa, abençoado. Abençoado, Joel 1:4, o devorador é uma espécie de gafanhoto, abençoado. Deus não precisa de dinheiro, abençoado. Quem precisa de dinheiro são vocês, abençoado, que estão cada vez mais lascados, não conseguem comer nem ovo mais. Abençoado, tu quer dar dinheiro pro teu ladrão, tu dá, mas não diz que é para Deus. Porque nós estamos aqui justamente para denunciar esse engano desse teu cão, desse teu demônio, desse teu Satanás, que não é o deles. Que eu já expliquei para vocês o que é Satanás, o que é demônio, o que é diabo. Que na verdade são eles, mas não é um ser espiritual. Não existe diabo, Satanás e nem demônio como espírito.
Então, abençoado, Efésios 2,7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, o sangue dele, de Jesus de Nazaré, que não foi para nós, que foi só para os judeus. E a remissão dos pecados. Nós não tivemos pecado, nós não conhecemos pecado. O pecado aqui é a remissão do pecado deles, dos judeus, que era a transgressão da lei. Que o dono do mundo veio, cumpriu, aboliu e acabou o pecado. É segundo a riqueza da sua graça. 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós. Nós não é nós é ele lá que ele está falando. E o que foi que Deus derramou abundantemente sobre ele lá? A graça, abençoado. A graça, um favor imerecido. Entende? Deus deixou passar tudo, esqueceu tudo, o pecado deles. E nós não tivemos pecado. Nós somos desse século agora. Nós somos dessa geração. Por que nós não temos? Porque quando nós nascemos, ele já tinha feito tudo, abençoado. É para tu viver por fé. É para tu viver por fé. Para de viver pela macumba do teu pastor, abençoado. Que derramou abundantemente sobre nós. Nós quem? Paulo e eles, porque Paulo viveu na geração. Quando ele diz nós, abençoado, quando eu falo nós, eu estou me incluindo, abençoado. Se tu for botar isso aqui para o futuro, tu tem que apresentar esse povo aqui tudo vivo, com 2000 anos, inteligente. Que derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Ele está falando aqui do mistério que estava oculto de toda a geração. Ou seja, Cristo em nós quem nele lá, a esperança da glória. E nós, e para nós? Para nós, Cristo e nós, né? Para nós com a mente de Cristo, já não é mais a esperança, abençoado. Nós já nascemos, nós já nascemos com Cristo, abençoado. Nós já nascemos já com Cristo. Nós sempre fomos de Cristo, abençoado. E vamos morrer sendo dele. Entendeu? Que esse teu ladrão aí diz que tu vai perder a salvação. Olha, 22 minutos, eu vou parar por aqui. Vou dar continuidade. Pedindo que você se inscreva aí no canal, se te der vontade. Que você compartilhe o vídeo. E graça e paz.